Do santo grau lendário. Quem comer deste pão e beber deste vinho terá vida eterna. Existiu realmente a mesa do santo grau? Qual a sua origem? Meio lenda, meio real, seu nascimento se perde no tempo. Merlin já falara dela ao rei Arthur, e da forma maravilhosa de como ela surgiu é que contaremos agora. O sacrifício de Jesus, morrendo na cruz para salvar a humanidade, marcou o início de uma nova era, quando a morte deixou de ser o trágico definitivo para se transformar em verdadeira vida. Ora, naqueles tempos, os que acreditavam em Jesus e em sua doutrina eram ainda muito poucos. Entre eles figurava José de Arimateia, cavaleiro romano, que morava com a família em Jerusalém. Tinha um filho chamado José, como ele, conhecido, no entanto, pelo apelido de Josefei. Por medo aos judeus, José de Arimateia jamais revelara que era discípulo de Jesus. Entretanto, depois do grande sacrifício, José, sem nada temer, foi à casa de Simão, o leproso, onde se realizara a última ceia, e adquiriu o cálice no qual Jesus e os 12 apóstolos haviam bebido pela última vez. Em seguida, correu ao encontro de Pilatos e pediu-lhe o corpo do Senhor. Satisfeito por livrar-se daquele que tanto o preocupara, Pilatos acedeu ao pedido. José então retirou da cruz o corpo do Salvador e colocou-o no fundo de um sepulcro que ele mesmo cavara. E no cálice sagrado recolheu algumas gotas de seu precioso sangue. Sabedores disso, os judeus encheram-se de raiva e prenderam José. Atiraram-no ao cárcere do grão-sacerdote Caifás para que morresse à míngua. No entanto, no dia da ressurreição, uma luz intensa iluminou o calabouço, e José, maravilhado, recebeu das mãos do próprio Cristo o sagrado cálice. Nele havia certas substâncias milagrosas, que por 40 anos do cativeiro não deixaram que o encarcerado sentisse fome ou sede. Enquanto que na Palestina se aproximava o fim daquele cativeiro, em Roma o imperador Tito ficava leproso. Foram inúteis todas as tentativas feitas para curá-lo. Aconteceu então que, vindo daquelas terras, um gentil homem apresentou-se ao imperador e assim falou: Senhor, quando moço, também eu sofri desta moléstia, e um profeta me curou. Os judeus, no entanto, o mataram. Mas tenho a certeza de que ficaria curado se pudesse tocar em algum objeto que lhe tenha pertencido. A pedido do imperador, o gentil homem saiu à procura de algo que tivesse pertencido a Jesus. Perto de Jerusalém, uma mulher de nome Verônica entregou-lhe a toalha com que enxugar o rosto do Salvador no caminho para o Calvário. Regressando a Roma, foi logo à presença de Tito. A este bastou tocar o linho sagrado para que ficasse inteiramente limpo das chagas. Reconhecido do fundo do coração, Tito partiu para a Palestina, disposto a vingar a morte do profeta. Lá chegando, foi informado por Josefei e sua mãe que, após a morte de Jesus, José de Arimateia fora encerrado numa masmorra. E até aquela data nada sabiam dele. Revoltado, o imperador dirigiu-se ao conselho dos judeus. Se não disserem onde se encontra José, mandarei queimá-los vivos. Embora o pavor os dominasse, eles responderam:
Nós diremos sim onde ele se encontra, mas não o achará vivo, pois durante esses 40 anos nenhum de nós levou-lhe alimentos ou sequer uma gota d'água. Angustiado, Tito dirigiu-se à prisão onde haviam encerrado José e abriu a porta. Enorme foi sua surpresa. José estava vivo e são, e sua aparência em nada mudara. Entretanto, ao ver a mulher e o filho, José também não escondeu seu espanto. Estavam envelhecidos pelos 40 anos passados. De volta a casa, José ouviu uma voz sussurrar-lhe ao ouvido: É chegada a hora da partida. Vai para o estrangeiro e prega lá a palavra de Deus. Leva tua família e aqueles que quiserem te acompanhar. Mas não leves ouro nem prata, apenas o cálice sagrado, por quem deverás velar constantemente. Revelando aos amigos a ordem divina, 75 deles converteram-se no mesmo instante. José batizou-os e com eles partiu para a missão que recebera. No deserto, ainda uma vez a voz lhe falou: José, vai e dize aos que te seguem que nada lhes faltará, enquanto obedecerem aos preceitos do Senhor. Constrói agora uma arca para guardar o cálice sagrado, que de hoje em diante só será contemplado por ti e por teu filho Josefei. José assim fez. Mal raiou o dia, ele mandou construir uma arca e encerrou nela o cálice, que passou a chamar-se Grau, pelas inúmeras graças que concedia. Puseram-se então todos a caminho, e dias mais tarde chegaram a Sarras, terra dos sarracenos. O rei de Sarras era Evalaque, que com seu povo adorava ídolos. Encontrava-se ele naqueles dias bastante preocupado, pois seu território estava sob ameaça de inimigos e os chefes tribais negavam-se a combatê-los. Grande Emir, disse José, se quiser tornar-se cristão, abandonando a idolatria, garanto que vencerá o inimigo. E contou-lhe a história de Jesus, o nascimento da Virgem e o sacrifício extremo em benefício da humanidade. Fez previsões, afirmando, entre outras coisas, que o exército de Ptolomé, rei da Babilônia, brevemente atacaria Sarras. Não tardou muito e os exércitos de Ptolomé avançaram contra Sarras. Evalaque, que não decidira ainda converter-se ao cristianismo, preparou-se para o combate. Antes da batalha, Josefei traçou sobre o escudo do rei uma cruz, recomendando-lhe que toda vez que se sentisse em perigo, olhasse para ela. Iniciando o combate, Evalaque viu surgir em seu socorro um poderoso exército, guiado por chefe desconhecido. Quando no ardor do combate aquele homem levantou a viseira do elmo, Evalaque reconheceu nele o cunhado Serafim, que a pedido da irmã, sua esposa, viera em seu auxílio. Unidos, os dois enfrentaram as forças de Ptolomé. No auge da luta, Evalaque, envergonhado pelo mau julgamento que outrora fizera de Serafim, dirigiu a Jesus sua primeira oração. Senhor, humildemente te peço, protege o meu bom cunhado. Serafim, reanimado por força misteriosa, combateu bravamente até o fim da batalha, que terminou com a completa derrota de Ptolomé. Voltando triunfante a Sarras, Evalaque converteu-se ao cristianismo, adotando o nome de Mordrã. Serafim também fez o mesmo, recebendo no batismo o nome de Nasciente. Mordrã ordenou então a destruição de todos os ídolos. Convertidos ambos à fé cristã, como era natural, quiseram venerar a arca que guardava o santo grau. Impulsivamente, Nasciente levantou o véu que o recobria, mas recuou imediatamente. Havia ficado irremediavelmente cego.
Entretanto, não se lamentou, dizendo-se recompensado, sim, pelas maravilhas que lhe fora dado vislumbrar. Contudo, por sua resignação, foi perdoado pouco depois. Um anjo apareceu e restituiu-lhe a visão, enquanto Josefei profetizava: Nasciente, não serás o único de tua raça a ver o santo grau. Galaade, o último de teus descendentes, também o verá. No dia seguinte, antes de reiniciarem a caminhada, Josefei e seus seguidores despediram-se de Mordrã e Nasciente, profundamente comovidos. Levavam com eles o santo grau, que os supriria dali por diante de tudo o que necessitassem. Num sábado, ao entardecer, chegaram à beira do oceano. Não havia nenhuma embarcação à vista. Entretanto, José ordenou aos que carregavam a arca que entrassem na água. Coisa estranha, pareciam andar sobre terra firme. Tirando a capa, Josefei estendeu-a sobre as águas e mandou que seus companheiros subissem nela como se fosse uma balsa. Eram ao todo 150, porém todos acharam lugar, pois misteriosamente a capa se alongava à medida que eles subiam. Entre eles, contudo, havia alguns que não se achavam em estado de graça, e José os aconselhou: Vocês não são dignos de subir. Esperem na praia a vinda de um navio. Dito isso, partiram e, ao amanhecer, chegaram a uma terra chamada Grã-Bretanha. Rendamos graças ao Senhor, falou Josefei. Esta é a terra que o Senhor nos prometeu. Nossa missão aqui será converter os pagãos. Enquanto isso, em Sarras, no meio da noite, Nasciente era acordado por uma voz que lhe dizia: Nasciente, corre até a praia, pois um navio espera por ti. Sem falar nem mesmo com a esposa, Nasciente montou o cavalo e galopou na direção indicada. Lá chegando, avistou um belo navio que parecia inteiramente vazio. Fazendo o sinal da cruz, subiu a bordo e viu na coberta um majestoso leito, no qual havia uma coroa de ouro e uma espada reluzente ornada de pedras preciosas. A bela espada estava semi-enfiada na bainha. Na lâmina afiada, ele leu emocionado: Só o mais ousado dos guerreiros poderá brandir esta espada. Qualquer outro que a tocar morrerá. Junto da espada, Nasciente encontrou ainda 3 fusos, um vermelho, um branco e outro verde. Aquele estranho navio havia sido construído no passado por Salomão, filho de Davi, que ouvira uma voz misteriosa predizer que seu último descendente seria o mais justo e o mais bravo dos cavaleiros. Aquele era, pois, o presente que Salomão destinara ao último dos seus. A coroa e a espada ali estavam, aguardando o legítimo dono. Os 3 fusos foram feitos dos galhos da árvore da vida, debaixo da qual Caim matou seu irmão Abel, e foram colocados no navio pela própria mãe de Salomão, segundo dizia um antigo pergaminho. Depois de admirar longamente aquelas maravilhas, Nasciente caiu em profundo sono. Uma visão revelou-lhe então que ele descendia de Salomão e que aquele navio estava reservado a um certo Galaade. Quando despertou, Nasciente verificou que estava em alto mar. De súbito ouviu uma voz que o chamava. Era um velho marinheiro que, num pequeno barco, navegava junto ao majestoso navio. Vem, chamou o velho. Quero dizer-te algo. Nasciente obedeceu e, tão logo pisou no pequeno barco, o navio de Salomão começou a afastar-se, para logo desaparecer no horizonte. Amigo, revelou o velho, o navio que acabas de deixar simboliza a Santa Igreja. O leito representa o altar, a coroa, a majestade.
os 3 fusos, a pureza, o amor e a paciência de Cristo. Fica aqui sem temor, até que se cumpra a missão para a qual foste destinado. Dizendo isto, o velho desapareceu. Nasciente navegou por todo o inverno, sozinho, naquele barco que não lhe pertencia. Pela Páscoa, os ventos levaram o barquinho para aquela mesma praia onde José deixara os impuros, que não puderam subir na capa de Josefei. Os coitados, desesperançados, olhavam para o horizonte havia muito, quando uma voz lhes gritou: Subam, subam todos a bordo. Nasciente os receberá como irmãos. Não hesitaram os desafortunados, e logo o pequeno barco encheu-se deles, todos alegres e satisfeitos. Navegaram assim por algum tempo, até que avistaram uma estreita faixa de terra. Tinham chegado à Grã-Bretanha, onde Josefé e seus companheiros já os esperavam. Permaneceram ali nas areias da praia por mais 4 dias. Depois internaram-se pelo país através de uma floresta, onde nada havia para comer ou beber. Josefé então ordenou-lhes que tomassem assento no próprio chão e trouxe para junto deles a arca do Santo Grau. Deu-se então um milagre. Mais de 500 pessoas comeram de 12 pães até se saciarem, e ainda sobraram depois os mesmos 12 pães.